Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, eu gravei esse vídeo aqui para mostrar para vocês como que eu faço para preparar a tinta guache da Talens. Eu estou aqui com um potinho de tinta 737, é o preto, um dos mais básicos, né? Vou mostrar para vocês como que eu faço para preparar. A tinta guache da Talens, né, ela deve ser diluída com água. Algumas pessoas, né, dizem por aí, eu já vi alguns vídeos que daria para fazer a proporção meio a meio, por exemplo, sei lá, 10 ml de tinta, coloca 10 ml de água, né? Alguma coisa assim. Eu nunca fiz assim não. Eu faço de um jeito, acho que é até mais simples, porque é bom que você vai aprendendo a verificar o ponto da tinta, né? Então como que eu faço? Eu pego a tinta, pego um potinho vazio onde eu quero preparar a tinta. A gente jamais vai colocar água direto aqui dentro do pote, né? Porque senão a gente vai preparar, né, entre aspas, todo o conteúdo do potinho, só que a gente não vai usar todo ele. O que acontece é que depois ele vai secar e você vai ter que ficar colocando água, nunca mais você vai ter a tinta original, né? Então isso não é legal. O que a gente faz é, pega uma pequena quantidade para preparar só o que você vai usar. Então vou pegar um pouquinho aqui, e a tinta rende muito, então não precisa ser uma quantidade grande não. Tá vendo? Isso aqui é aquelas colherzinhas de... eu acredito que seja de docinhos, de festa de aniversário, alguma coisa assim, né? Então minha esposa tinha em casa, eu peguei algumas. Tá vendo? Meia colherzinha aqui, que eu vou fazer só um testezinho. Essa quantidade vai depender de quanto você quer usar. Vou pegar só isso daqui. Vou usar um conta-gotas. Tem um conta-gotas bem comum aqui, com água. Então, assim, não tem uma quantidade certa, né? Vou dizer quantas gotas que eu vou colocar. Eu sempre coloco para essa quantidade umas 6 gotinhas, que eu sei que não é demais. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se precisar de mais, eu vou colocar mais. Tá vendo aqui? Então tá o guache e 6 gotinhas de água aqui. Com a ajuda de um pincelzinho bem velhinho que eu tenho aqui, eu vou tirar então o guache aqui da colherzinha. E vou ir misturando. Deixa eu segurar assim para aparecer. Vou misturando o guache com água até ficar uma mistura bem homogênea, né? Até eu não conseguir enxergar as pelotinhas, né? Até eu não enxergar mais o guache na forma sólida. Uma coisa que eu percebi é que tem algumas cores que diluem mais facilmente, outras diluem com um pouco mais de dificuldade. Na verdade, o preto é uma dessas que demora um pouquinho mais para diluir, mas ele dilui. Vamos deixar ele... Deixa eu ver se eu consigo deixar ele meio grosso, propositalmente. Não acredito que nem vou conseguir, né? Mas que eu quero explicar como que eu vejo se a tinta tá boa antes de escrever. Tá vendo que a tinta agora já tá numa forma bem homogênea, né? Bem quase líquida. Como saber se a tinta tá no ponto? Pega a pena, mergulha na tinta. Um detalhe importante, essa pena aqui, eu peguei ela agora, ela estava limpa, né, ainda não tinha sido usada, então, obviamente, ela não vai segurar a tinta, porque tem gordura do manuseio, alguma coisa assim, né, do tempo que ficou parada, né, então o que que eu faço? Eu vou usar a pena pela primeira vez, no dia, não a primeira vez de todas, né, não com a pena nova, eu vou usar ela pela primeira vez hoje, eu pego um pouco de tinta mesmo com ela, pego um paninho, um papelzinho, né, na verdade, e limpo a pena esfregando ela na própria tinta. Dessa forma, as próximas vezes que eu mergulhar a pena na tinta, ela vai segurar com muito mais facilidade. Pronto, ela ficou até meio opaca, mas é assim mesmo que fica. Agora sim, vamos ver se a tinta está em bom estado. Mergulhei a pena na tinta e vamos observar ela aqui de lado. Vocês estão vendo que a tinta ficou formando uma bolha, né, na pena. Olha aí. Isso significa que a tinta está grossa. Tá vendo aqui?
Ela não pode formar essa bolha, ela tem que ficar o mais rente possível da superfície da pena. O que acontece quando a tinta está grossa? Ela não vai descer da pena para o papel tão facilmente quanto se estivesse no ponto correto. Então vamos colocar mais uma gotinha de água, misturar e fazer o teste de novo. Então eu vou fazendo assim, de uma em uma gotinha, mas é coisa rápida. Pronto, só mais uma gotinha de água. Pego o pincelzinho de volta. Misturo bem. Limpa a pena, que é importante, né? Senão você vai ter uma indicação falsa. Sempre com a pena limpa para verificar. Vou mergulhar de novo aqui na tinta. Tiro o excesso. Para tirar o excesso, você faz o que a mestra Dora Bottiger chama de dar o pique da tinta, da pena na tinta, que é tocar assim várias vezes a pontinha da pena na tinta para tirar o excesso. Aí você olha de lado. Vejam que uma gotinha a mais, como que deixou. Estão vendo que agora eu vejo perfeitamente o formato da pena? Ela está com a tinta, mas eu ainda vejo o formato da pena. Quer dizer que está numa consistência mais fina, né? Melhor do que aquela lá. Então vamos testar para ver se escreve. Deixa eu mergulhar mais um pouquinho aqui para pegar mais tinta. Pegar um papel. Deixa eu enquadrar bem aqui. Vamos ver se escreve, né? Escreveu. Estão vendo que a tinta está saindo com facilidade? Vamos pegar mais um pouquinho. Para terminar a letra A maiúscula. Viram que legal e que simples que é? Então eu faço dessa forma, sempre fiz dessa forma com qualquer cor. Pode mudar um pouco a quantidade de água, como eu disse, né? Dependendo, por exemplo, a tinta dourada, pode ser que você precise colocar mais água do que na preta, e por aí vai. Então, assim, não se prendam a quantidades, e sim ao efeito que a tinta vai fazer na hora que você olhar a pena de lado, assim, né? Ah, e também um detalhe, opa, deixa eu focalizar aqui. Aí, assim. E como saber quando a tinta está muito fina? Também dá para saber. Quando a tinta está na consistência ideal, que é essa daqui, você consegue ver que ela segue o perfil, né, da pena, mas você não consegue enxergar o metal da pena por baixo da tinta. A tinta ela tem que ter uma cor que seja suficiente para cobrir a pena. Se a tinta estiver muito fina, ela vai ficar meio transparente. Então, quando você olhar de lado assim na pena, você vai ver que está no perfil certinho. Você vai falar, ah, então tá boa. Só que quando você olhar ela de frente, ou por cima, né, você vai conseguir enxergar o metal da pena. Então, ela vai estar uma tinta transparente, vai estar aguada. O que acontece se a tinta estiver muito fina? Quando você escrever, a tinta vai descer muito rápido da pena e vai borrar o papel. Então, eu nem vou fazer esse teste para não borrar aqui, mas é exatamente isso que acontece, porque quando você faz o traço para baixo, você pressiona a pena, né? Então, a pena abre. Se a tinta estiver muito fina, a tinta vai descer toda de uma vez. Se estiver na consistência certa, ela não vai descer toda de uma vez. Vocês viram que bacana que é? E é bem simples até, né? Depois que vocês acostumam a fazer dessa forma, eu acho que não tem mais dificuldade, não.
Certinho? Então é isso aí que eu faço. Normalmente tem dado certo. Tá, joia? Até o próximo vídeo.